Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a cosmovisão ocidental. Cosmovisão ou visão de mundo são as lentes pelas quais nós vemos o mundo. Já pensou que nós não vemos o mundo em si mesmo, mas sim pelas cores da cultura, da religião, da tradição em que nós estamos inseridos? Já parou para pensar? Bem, a cosmovisão ocidental, do mundo ocidental, tem duas grandes influências. Por um lado, o cristianismo, o pensamento judaico-cristão, por outro lado, o pensamento greco-romano, a filosofia e a ciência. Cosmovisão ela é anterior à razão, não é um processo mental raciocinado, ela é muito mais algo emocional. A cosmovisão tem a ver com as nossas vivências, tem a ver com os aprendizados. Não significa que você não possa superar a tradição e a cultura de onde você nasceu. Você pode, mas num primeiro momento, a cosmovisão ela é sempre a partir da nossa cultura, da nossa religião. E a cosmovisão ocidental, então, se baseia muito na ideia de Deus, do cristianismo, monoteísmo, mas também da ciência, ou seja, tem uma dupla origem. De um lado, o criacionismo, de outro lado, o pensamento grego, a filosofia e a ciência. Claro que temos também influência dos povos indígenas, dos povos africanos, mas a cosmovisão ocidental, ela tem essa grande característica. De um lado, o pensamento judaico-cristão, de outro lado, o pensamento greco-romano. A origem do homem, do mundo, das coisas, é uma das preocupações humanas. Todos se perguntam de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E, dessa forma, nós temos, como eu já disse, de um lado o cristianismo, a gênese bíblica, a origem de tudo por meio do criacionismo. De outro lado, o evolucionismo da obra de Charles Darwin, que pensou então a evolução das espécies a partir aí de um processo. Conceitualmente, o criacionismo é a ideia que tudo foi criado por Deus, então isso está descrito na Gênese. Tem a obra A Criação de Adão, cena do episódio da Gênese, do Michelangelo, grande renascentista, que é Deus criando Adão. Então, criacionismo conceitualmente é que tudo que existe, o mundo, o homem, as coisas foram criadas por Deus. Uma das narrativas criacionistas mais conhecidas, então, é que Deus criou o mundo em 6 dias. Aí teve todo um processo onde ele foi criando nesses 6 dias tudo que existe, e isso é descrito na Gênese bíblica. Segundo a Gênese, Deus colocou o homem, então, no jardim do Éden, o Adão, aí depois de Adão fez a Eva, eles experimentaram a maçã e acabaram sendo expulsos do paraíso porque era proibido experimentar dessa fruta, desse fruto. E então Deus, a partir daí, Adão e Eva foram punidos, tendo que buscar aí fora do jardim do Éden a sua vida. Eu estou aqui meio que resumindo para vocês, mas tenho certeza que vocês conhecem, é uma história conhecida dentro do cristianismo, a criação do mundo em 6 dias, depois Adão e Eva, a expulsão do paraíso, e aí tem toda a trajetória do cristianismo. Então quer dizer que Deus fez o homem do barro. Barro, que a palavra homem vem de humus, que significa terra fértil. E no livro 1 da Gênese, Deus fez o homem justamente do barro. A palavra Adão significa homem da terra, aquele que foi feito da terra. Bem, o pensamento ocidental se desenvolveu historicamente a partir do surgimento da filosofia na Grécia Antiga. E eles pararam de explicar tudo por meio das religiões, dos mitos, e passaram a explicar por meio da natureza, rompendo, de certa forma, com a tradição religiosa da época, surgindo assim, então, os filósofos que buscavam, os grandes pensadores que deram origem à filosofia, que vai dar origem à ciência, que de certa forma também complementa essa visão de mundo ocidental. O Párteno é um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole, pelo governante Péricles. Então lá surgiu a democracia, a política e muitas palavras que nós falamos hoje, a forma de ver o mundo, cosmovisão, também tem muita contribuição do pensamento greco-romano. Então, por um lado, o mundo ocidental tem essa cosmovisão formada pelo pensamento judaico-cristão, o cristianismo. Por outro lado, o pensamento greco-romano, a filosofia e a ciência, e são aí bem complementares. Então, quer dizer, nossa visão de mundo ocidental foi construída a partir dessas duas grandes influências. Mas é claro que hoje, na cosmovisão ocidental, como eu já disse, temos influências tanto africanas
como indígenas, porque o mundo ele diminuiu as fronteiras com a tecnologia, com a internet, os meios de comunicação. Hoje nós somos o que alguns chamam de cosmopolita. Nós temos contato com a cultura do mundo todo e as pessoas escolhem, inclusive, superar a própria tradição e ampliar sua cosmovisão, sua visão de mundo. Bem, neste vídeo nós falamos sobre a cosmovisão ocidental. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.